Muito bem, vamos dar continuidade então ao tema da participação da comunidade e o princípio da subsidiariedade. Nós já vimos o aspecto antropológico, que todo ser humano é um ser em relação com o outro, nós vivemos em comunidade necessariamente por natureza, somos animais políticos, como dizia Aristóteles. Vimos a definição da subsidiariedade que está voltada a preservar a esfera de autonomia, de responsabilidade das comunidades menores, a começar pelas famílias, que são células da sociedade, e evitar a ingerência de esferas maiores, evitar o assistencialismo, o clientelismo, o totalitarismo. E vamos observar agora algumas patologias que têm a ver exatamente com a dificuldade de viver o princípio da subsidiariedade. Se ele é tão bom, tão interessante, tão forte para organizar a vida comunitária, por que ele é tão mal aplicado? Então, são 4 patologias, 4 dificuldades, 4 pecados, 4 limitações muito comuns que nos impedem ou dificultam a vivência da subsidiariedade. O primeiro limite é a ignorância. Talvez esse seja o mais importante. É preciso conhecer o que é a vida comunitária, conhecer o que é a política, conhecer o que é a sociedade, a economia, para poder participar do mundo político, comunitário, social. Seja na empresa, seja num partido, seja num congresso, num governo, a gente precisa conhecer as regras, conhecer o funcionamento. Essa ignorância limita a participação de muitas pessoas na vida social e econômica. A gente sabe disso. O analfabetismo econômico, político, impede grandes massas, grandes grupos de pessoas a participar e realmente contribuir e tomar decisões em conjunto para o bem comum. Há um trabalho permanente que é feito em todos os continentes, ou por organizações do próprio continente, ou por organizações de cooperação internacional, na África, na América Latina, na Ásia, na própria Europa, para que o maior número de pessoas possível compreendam e conheçam os mecanismos de funcionamento das comunidades, do Estado, da economia, para poder participar desses ambientes de forma mais efetiva e plena. E todos os âmbitos, na verdade, são pouco conhecidos, há muita ignorância. E por isso nós vamos enfrentando as crises, porque elas aparecem diante de nós, sem que ninguém tenha, na verdade, conhecido os mecanismos a ponto de evitá-las, ou de buscar outras formas de contornar as questões que são colocadas hoje em dia, as questões climáticas, as questões da desigualdade social, etc. E um pouco anestesiados por um liberalismo, por uma tecnocracia, as pessoas acham que outras forças podem resolver e no fundo, a ignorância tem um preço muito alto, né? Nós sofremos os impactos dessa ignorância. O segundo ponto de fragilidade, ou patologia, é uma recusa de participar do bem comum, da construção do bem comum. E essa recusa nos leva à fuga. Nós fugimos da nossa própria realidade, nós não queremos tomar consciência sobre ela. Nós evitamos o problema. E essa fuga fica ainda mais realçada no mundo individualista, onde as pessoas se preocupam só com suas coisas, o seu trabalho, os seus bens, o seu bem-estar, fechados em si mesmos. Quem que tem tempo, quem se dispõe a se ocupar do que é de bem comum, do que é coletivo? Isso me deixa nervoso, isso me incomoda, há muita corrupção nesse meio, eu vou ter que enfrentar um chefe, vou ter que enfrentar um vizinho, deixa que funcione como está, né? Isso me basta. E as pessoas fogem da realidade, no fundo fogem de si mesmas e fogem do encontro com o outro, com quem elas podem transformar a própria realidade, e não há salvação fora da relação humana, não há salvação fora do contato, fora do amor. Deixa que alguém faça, é uma fuga, né? Essa é a segunda patologia. A terceira é o oposto, é confundir a participação, o engajamento com o ativismo, né? Eu tenho sempre algo a dizer, eu me orgulho de participar, sou eu que transformo a realidade, sou eu que luto pelos mais pobres, sou eu que luto pela ecologia,
sou eu que luto pela igreja, sou eu que luto pela família, eu carrego tudo nas minhas costas. É o ativista que se vê também num certo individualismo, num egoísmo, numa valorização extrema da sua imagem, do seu lugar, do seu poder. E a pergunta é, mas e as outras pessoas? E tudo isso que você faz é para o bem comum? Ou no fundo será que é para alimentar o próprio ego, a própria vaidade? Esse ativismo não tem nada a ver com uma participação na criação de forma harmônica, sinfônica, bela, estética. Né? Ele tende inclusive a ser antiético. Né? E ainda que se revista de uma cara, de uma face de estar com uma boa causa. Né? Nós vemos muitos regimes políticos na América Latina em nome da luta contra a pobreza ou em nome da proteção ecológica, um ativismo cego para a própria pessoa, dos ativistas, ou para a relação com as outras comunidades, como se um grupo, ou um partido, ou uma ONG fosse capaz de resolver todos os problemas da humanidade ou daquela região. Então esse ativismo, seja ele no plano econômico, político, no fundo não tem sentido. Né? E acaba conduzindo a comunidade, ou a massa, para um lugar nenhum, né? sem nenhuma visão de bem comum, né? Que é sempre o norte da ação social e política. A quarta patologia, a quarta fragilidade é o medo de não poder controlar a situação. É a patologia oposta à subsidiariedade. É o medo de perder o poder. Né? Se eu ceder o poder, se eu conceder o poder, se eu for muito democrático, se eu for escutar as bases, eu vou perder o controle. E eu não sei o que pode acontecer com isso. Aí estão os regimes centralizadores, muitas vezes estão os tecnocratas nos grandes ministérios de planejamento, de finanças, com medo do descontrole da economia e da política se cederem autonomia e liberdade para as esferas menores, como propõe a subsidiariedade. Então, para essas pessoas, é mais o caso de convencer os empresários, os CEOs, os presidentes, os grandes políticos, de que, na verdade, se deixassem um certo controle, uma certa liberdade de criação, de orientação na base, no chão da fábrica ou na base da federação, quem sabe as soluções, as resoluções seriam muito melhores do que as soluções vindas de cima. Né? E muitas vezes acontece isso na prática, diante de crises enormes, né? O centro de gravidade do poder se desloca para baixo, como todo ser humano que quando se desequilibra tende a se abaixar, a ficar mais perto do chão, e as soluções brotam, e o poderoso às vezes pensa que foi ele que deu a solução, e na verdade foi alguém, um funcionário, um segundo, terceiro escalão, que teve a eureka para reorientar aquela comunidade, aquele grupo no sentido do bem comum e da própria saúde, do próprio desenvolvimento. A ideia do funcionalismo, do mecanicismo, isso funciona, isso não funciona, a causa e efeito, essa mentalidade positivista, cientificista, que é muito comum no mundo muito mecanizado, da robótica, da informática, acaba cerceando e afastando a possibilidade das comunidades menores viverem a sua autonomia, tudo em nome do controle, da meta, de uma prestação de contas, que no fundo, desconfia da própria capacidade de cada pessoa de prestar conta de si mesma, de ter consciência de si mesma e da vida em comunidade. Muito bem. Qual é o remédio para essas patologias? Como nós vimos nos ensinos precedentes, é o Cristo mesmo, Salvador, não só das almas, não só dos indivíduos, mas o Cristo que salva a humanidade, que salva a relação do ser humano com a criação. É Cristo que tem a resposta para os problemas da dificuldade da vida comunitária. E aqui eu vou tomar uma passagem dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 42 a 47. Esse texto fala exatamente do nascimento de uma comunidade. E é uma bela síntese de todo esse ensino. No momento do nascimento, nos primeiros anos, seja de uma criança, seja de uma comunidade, a gente já percebe qual é a vocação dela, quais são as características e a sua essência. Então, escutando um pouco sobre essa experiência do nascimento de uma comunidade na Sagrada Escritura,
nós vamos ver que no fundo, tudo o que nós dissemos nesse ensino e nos demais se enraiza no Evangelho, se enraiza na Boa Nova de Jesus Cristo. Diz assim: eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. A perseverança em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Eram perseverantes na comunhão fraterna, a ideia do bem comum, na fração do pão e nas orações. A oração é o momento de se relacionar com Deus, aceitar a autoridade, aceitar o bem maior, o sumo bem, o Criador. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. São os talentos colocados para o bem da comunidade, as curas, os sinais, eles não enterravam seus talentos. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum, o bem comum, a liberdade que leva à unidade, não à dispersão, não ao egoísmo, não ao individualismo. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Não era um igualitarismo de nivelar por cima ou por baixo, todos como iguais, mas segundo a necessidade de cada um. Uma criança precisa de algumas coisas, um jovem de outras coisas, um homem maduro, uma mulher madura de outras, um ancião de outras coisas, conforme a necessidade de cada um. E perseverantes, de novo a palavra perseverantes, e bem unidos, frequentavam diariamente o templo. Partiam o pão pelas casas e tomavam refeição com alegria e simplicidade de coração. Viviam a adoração, viviam a liturgia, viviam a fé como fonte para a vida comunitária, como fonte e escola para a vida comunitária, a vida eclesial como uma escola, como uma referência para a vida econômica, para a vida política, para a vida social. E finalmente louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Era o próprio Deus que queria essa vida comunitária e acrescentava as novas vocações, novas pessoas àquela comunidade. Por trás de tudo está a própria obra criadora de Deus, movendo a comunidade. É um texto muito bonito e que vale a pena a gente repetir em todo momento de crise comunitária para buscar a essência do que é a participação na vida comunitária. Esse sentido de escutar um ensino, de ter o conhecimento, o problema da informação para a participação, estavam em comunhão, queriam fazer uma comunidade, tinham uma comunhão de coração, uma comunhão profunda, partilhavam tudo que possuíam, o pão e a oração, o altar e a mesa, partilhavam os bens, não só os bens materiais, mas também os bens espirituais. O bem comum não é só a casa, a comida, a saúde física, corporal, mas é a cultura, a arte, a religião, os bens espirituais, as amizades. E era Deus mesmo que os unia. E eram assíduos e se engajavam em todas as esferas. Inclusive, no plano social e político, as comunidades cristãs, ao longo de toda a história, tiveram sempre um papel fundamental na vida política. Vou concluir trazendo um exemplo de 3 figuras fundamentais da Europa na Segunda Guerra Mundial. De Gasperi na Itália, Schuman na França e Konrad Adenauer na Alemanha são os pais da União Europeia que, inspirados pelo espírito da subsidiariedade, fizeram a paz entre os países depois da Segunda Guerra Mundial, respeitando as comunidades locais, construíram as comunidades nacionais e a comunidade das nações europeias, baseado no espírito do amor, da confiança, da escuta, da partilha, da unidade e da fé. Agradeço a atenção de vocês nesse momento que concluímos o nosso percurso com 6 ensinos. Espero que tenham gostado e até uma próxima vez. Muito obrigado.